Geralmente ouvimos sobre evolução ou criacionismo, mas há algo entre. O DNA mostra que algo ocorreu há 200 mil anos, inexplicável pela evolução atual. Isso é responsável por nossa existência, algo que Darwin não poderia saber em sua época. O segundo maior cromossomo no corpo humano é o cromossomo humano número 2. É 8% do DNA em cada célula do corpo e tem sido um mistério como esse cromossomo se formou e o que os geneticistas agora nos contam. Parte desse trabalho foi feito nos Laboratórios Nacionais de Los Alamos, um dos maiores labs de pesquisa genética, publicado nos anais da Academia Nacional. A Academia Nacional de Ciências e a revista Genetics dizem algo fascinante. Não quero ser muito técnico, mas é incrível. O que está acontecendo aqui? Esse cromossomo humano. O número 2 resulta de uma antiga fusão telômero a telômero. Os telômeros são as pontas do DNA que o protegem durante a divisão celular. O cromossomo 2 vem de uma fusão antiga de telômeros, onde 2 cromossomos de primatas se fundiram em um único cromossomo humano. Isso ocorre na biologia, mas aqui fica interessante. Após a fusão, partes redundantes foram desligadas ou removidas, otimizando o cromossomo atual que nos torna humanos. O que aconteceu há 200 mil anos? Registros antropológicos mostram que humanos surgiram na Terra há 200 mil anos, de repente. Cérebro 50% maior, linguagem complexa. Tínhamos o corpo que temos hoje. Pensava-se que evoluímos dessas outras criaturas. 1987, norte da Europa, numa caverna. No fundo da terra, o corpo de um Neandertal, bebê descoberto em raro estado de preservação, supostamente um de nossos ancestrais. Extraíram DNA da costela, como em CSI. Compararam o DNA da costela com nosso genoma. Resultados na revista Nature em 2000. Sem sobreposição suficiente, não descendemos deles. Sabemos quem não somos. Não neandertais. No entanto, Cro-Magnon é um termo que costumava ser usado para outra forma antiga de vida que não é mais utilizado. Foi substituído pela palavra anatomicamente. Humano moderno. O AMH surgiu há 200 mil anos e não mudamos desde então. Eles são nós. Nós somos eles, somos geneticamente idênticos, temos a mesma capacidade craniana, o mesmo corpo, e parece não haver nenhum caminho evolutivo que leve a eles. Eles surgiram há 200 mil anos com o cromossomo humano, número 2, totalmente intacto, como é hoje. Então, não sabemos por que isso aconteceu, mas sabemos como aconteceu, e foi com a antiga fusão deste DNA que levou aos humanos modernos que surgiram há 200 mil anos e somos hoje. Para mim isso é fascinante porque lança uma nova luz. De onde você acha que eles vieram? Essa é a questão. Bem, aqui está a coisa. Um dos princípios fundamentais da evolução é que a natureza nos dá o que precisamos apenas quando necessário. E como Wallace afirmou em 1870, ele disse que a natureza nunca superdota uma espécie além das necessidades do dia a dia. Bem, o problema é que estamos todos super equipados, porque nós surgimos com este sistema nervoso avançado e cérebro, e é aí que vamos com esta conversa e as capacidades extraordinárias que este sistema nervoso nos dá, que não dá a outras formas de vida. Habilidades que chamamos de extraordinárias. Eu acredito que são comuns, que esquecemos na vida diária, mas agora místicos são ativados para nos ajudar a lidar com as altas taxas de mudança. Bem, esta é a beleza, esta é a beleza. Então, quando colocamos isso no contexto maior, estamos em um tempo extremo. Temos que pensar e viver diferente do que já fizemos. E percebemos que há algo único em nós, dotados deste sistema nervoso que nos permite comungar com o mundo ao nosso redor e nos autorregulando. Falamos da capacidade de ativar hormônios anti-idade e autocura sob demanda. Melhorar o sistema imune e ter intuição profunda quando quisermos. Tudo isso. E vamos falar sobre isso em alguns momentos. Tudo isso está disponível para nós devido a este cromossomo humano. O número 2, que nenhuma outra forma de vida tem, surgiu há 200 mil anos. Então, acho que há uma bela simetria no que está acontecendo. E talvez não tenhamos no Ocidente um bom roteiro para essa mudança, mas nossos ancestrais nos disseram que ela viria, pois ocorre a cada 5 mil anos ou mais. A posição da Terra no espaço muda, alterando como vivemos neste planeta. Muda o clima, muda o tempo, muda a energia, como e onde cultivamos
cultivamos alimentos, onde vivemos, altera a energia do corpo humano e, em certas condições, ficamos mais agressivos ou cooperativos. Isso está ligado aos campos magnéticos da Terra e do Sol. Esses são ritmos da natureza, ciclos em vastas extensões de tempo que vão além dos 100, 200 ou 300 anos que a ciência costuma analisar. Nossos ancestrais acompanhavam isso, nos alertaram sobre a mudança e nos deram a oportunidade. Eles dizem: como lidar com essa mudança no mundo? Abraçando o potencial interno. Passei boa parte da vida com povos indígenas, xamãs, monges, freiras, abades, lamas, xamãs dos Andes da Bolívia e Peru, Egito, Tibete, Nepal e outros lugares. Por mais diferentes que sejam, há um tema comum. Todos nos disseram duas coisas de sua maneira. Dizem: você não é o que lhe disseram e é mais do que imagina. Eles nos dizem isso. E você consegue imaginar um jovem imerso na história de sua singularidade e grande potencial desde cedo, em vez de imerso na separação e no medo e na ideia de luta desde muito jovem? Imagina a diferença na forma como se veem no mundo? Isso abre possibilidades extraordinárias. Deixe-me dar um exemplo. Uma nova descoberta é a de 40 mil células especializadas no coração humano chamadas neuritos sensoriais. São como células cerebrais, mas não no cérebro, estão no coração. Essas células pensam, sentem e lembram independentemente do cérebro. Temos nossa própria linguagem no coração. No Ocidente, nascemos condicionados a ver o mundo pelo cérebro. Com sorte, na vida adulta, talvez acessemos o coração. Se olharmos tradições como os Kogi, por exemplo, na América do Sul, quando as crianças nascem, eles as mantêm em relativo isolamento, sem muitos estímulos externos, para que primeiro interpretem o mundo através do coração. Ao dominar isso, vão ao mundo e começam a aprender pelo cérebro. É exatamente o oposto. Olha, não digo que um jeito é certo ou errado, mas abraçar nosso potencial de formas diferentes muda a nossa visão de mundo. Acho que são aqueles que nascem de olhos fechados e depois aprendem a enxergar no escuro da noite. Porque essas células, e isso não é uma metáfora, e de novo, falaremos mais sobre isso depois, mas não é uma metáfora. Essas células, elas literalmente pensam e lembram. Elas têm memórias próprias, independentes do cérebro, na cabeça. Então, as crianças, os jovens Kogi, aprendem a interpretar o mundo por essa linguagem. É uma linguagem muito sensorial e sensual do ambiente e da natureza. E aí eles começam a aplicar a lógica do cérebro. Estamos escrevendo uma nova história da humanidade. A ciência conta há 150 anos uma história de separação, competição e conflito. Isso se tornou a base do mundo que temos hoje. E temos que admitir que esse mundo funcionou, pois estamos aqui. Então, funcionou para nos trazer até aqui. Mas as condições do mundo estão mudando, e esse pensamento insustentável já não serve. A nova ciência agora nos conta uma história mais profunda e verdadeira, que somos baseados em conexão, não separação. E vivemos num mundo onde a natureza se baseia em cooperação e ajuda mútua, e estamos falando especificamente sobre as origens humanas. Os estudos de DNA mostram como somos programados para prosperar nesses extremos. Prosperar abraçando as condições atuais de formas que nunca fizemos antes. Para isso, precisamos pensar diferente. Temos que estar dispostos. Esta é uma das coisas que adoro dizer ao meu público. Adoro olhá-los nos olhos e dizer: o mundo parece difícil agora, mas quero que saibam que já temos todas as soluções para os grandes problemas do mundo. As pessoas me dizem sempre: por que não reunimos todos os cientistas e líderes numa sala para resolver isso? E eu respondo: isso já aconteceu. Aconteceu nos anos 60, 70 e 80. Temos comida suficiente para alimentar cada boca de cada ser humano na face da Terra. Temos tecnologia energética sem combustíveis fósseis, zero gases de efeito estufa. Temos a tecnologia para reverter o envelhecimento e doenças. Já temos tudo isso. E as pessoas perguntam: bem, se temos, onde está? E eu digo: a chave é pensar diferente para abrir espaço a essas novas ideias no nosso mundo. Pense bem, como abraçar o novo se estamos apegados às velhas ideias? Então, quando se trata de nós, especificamente, se vai participar da mudança, você tem que mudar. Mas se nos apegamos a uma ideia do mundo baseada no passado, não há espaço para o novo, pois toda a nossa energia psíquica e emocional está investida em trazer de volta esse velho modo de ser. Esse mundo se foi. E é isso que estamos aprendendo. Somos a geração de transição que está aprendendo isso agora. Então, para nós, acho que essa é a chave.